E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pro Mateus, estou aí com saudade de todos. E vocês, o que vocês me contam? Como que tá esse período de quarentena? Estão conseguindo fazer bastante lição? Estão só pintando, só jogando videogame? Como é que tá, hein? Tô de olho em vocês. Pro tá com muita saudade. Espero que a gente se veja aí o mais rápido possível. E vamos fazer lição, né? Porque tem coisa pra gente fazer. Se vocês se lembram, nós falamos na aula passada sobre a Tarsila do Amaral, lembra? Tarsila do Amaral era uma pintora brasileira muito boa e ela ela pintava de um jeito que é bem interessante para vocês. Nós fizemos aquele desenho com figuras geométricas, lembram? Porque nós começamos a pensar e falar um pouquinho sobre como que a Tarsila do Amaral pensa. Então eu trouxe para vocês, ela pintou muitos quadros, né, muito famosos, mas eu escolhi para vocês 6 obras que nós vamos conhecer hoje, nós vamos falar um pouquinho delas e nós vamos ter uma atividade depois seguida delas, tá bom? Vamos lá então? A primeira delas se chama Carnaval em Madureira, essa imagem que vai aparecer aqui. Essa obra da Tarsila, ela conta uma vez que ela foi para o Rio de Janeiro pela primeira vez e ela foi bem para o Rio no período do Carnaval. Então tava aquela bagunça, aquela festa, todo mundo fantasiado, as ruas, aquela alegria com samba, com música, e ela se encantou muito com aquilo, porque ela veio do interior de São Paulo e ela não conhecia nada. E depois ela foi direto para a Europa, então ela nunca viu o Carnaval como ele é. E aí ela se encantou e ela achou aquilo extremamente mágico. E nessa pintura, se vocês podem ver, além de termos, né, muitas cores, muita festa, a gente percebe crianças, aquela bagunça toda bem divertida, nós temos uma torre Eiffel, né, Torre Eiffel lá da França. Mas no Brasil não tem. Ali ela colocou só um mesclo, para vocês entenderem, porque a França era o lugar de arte, todos os melhores artistas estavam na França. Então ela quis colocar um pouquinho do Brasil na França e da França no Brasil. Então essa daí é a obra que é o Carnaval em Madureira. Próxima obra da Tarsila que nós vamos falar é o Pescador. Ela retrata no Nordeste, há muito tempo atrás, ainda lá existe, mas há muito tempo atrás era muito comum, muito fácil que nós víssemos sempre pessoas na beira do rio com aquela cesta pescando os peixes. Então ela retrata ali o pescador naquelas casinhas do Nordeste, do extremo norte também, onde as pessoas elas pegavam, né, conseguiam o seu alimento através da pesca. Então ela retrata aqui, ó, se vocês percebem nessa imagem, que mostra o pescador tentando o alimento dele para a família através dessa pintura. A terceira nós temos a Cuca. A Cuca ela fala um pouco do nosso folclore, né? Que ela é uma bruxa, uma mulher, metade de jacaré, que ela pega, né, as crianças que não se comportam na floresta e aí ela faz umas bagunças, umas magias. E aqui esse é um retrato da Cuca, mais alguns animais brasileiros e uma criatura que a gente não consegue entender o que é. Você conseguiu? Eu não consegui muito não. Essa é uma pintura, quando a Tarsila voltou para o Brasil, ela queria fazer uma pintura muito brasileira, assim, muito Brasil. E existe algo mais brasileiro do que o nosso folclore? Não. E aí ela fez essa pintura em homenagem à comemoração porque ela estava de volta no Brasil. A próxima nós temos a pintura chamada A Negra. É uma pintura muito forte da Tarsila, que conta um pouco sobre a escravidão. A Tarsila ela foi uma moça muito rica, os pais eram fazendeiros, então provavelmente ela tinha escravos na casa dela. E a negra foi a gente chama ela de ama seca, que é como se fosse uma mãe que era escrava, que ela era obrigada a ficar ali, a vida dela inteira trabalhando para os fazendeiros sem ganhar nenhum salário, só por comida. E provavelmente a negra, essa mulher daqui da pintura, foi uma homenagem que a Tarsila fez, porque a infância dela foi com essa negra. Essa mulher, a negra, foi a mulher que cuidou da Tarsila quando ela era mais nova. E essa pintura é uma homenagem para essa mulher. E era tão pesado esse período
da escravidão, que a gente percebe que ela é careca, ela não tem roupas, né, roupas adequadas, ela anda com seios à mostras, ela é careca. Por que ela é careca? Porque as negras escravas, elas tinham que ficar carecas porque elas perdiam até o poder delas de serem mulheres, sabe? Porque a força da mulher, né, naquela época estava no seu cabelo, nos cabelos longos. E as mulheres escravas, elas não tinham direito nem de terem a sua as coisas que elas gostavam respeitadas. Então elas, infelizmente, passavam a zero, deixavam elas carequinhas. Então esse é um retrato de uma homenagem que a Tarsila faz para a ama, né, a ama que cuidou dela. Então essa é o quadro A Negra. O segundo nós temos o Abapuru, que é um quadro muito famoso da Tarsila, que ela e é uma obra-prima dela, pintada de tinta a óleo, e ela conta, se vocês prestarem atenção, os pés e as mãos são muito grandes e a cabeça é muito pequena. Por quê? Fala um pouco do trabalho braçal no período do século XX, quando as pessoas vinham para trabalhar. Então eram pessoas que não estudavam, pessoas que não tinham conhecimento, que não sabiam ler, não sabiam escrever, e elas só trabalhavam com trabalho braçal. Então essa pintura mostra um pouco como que para a gente parar para pensar que não adianta nada a gente só trabalhar as mãos e pernas, né, trabalhando, fazendo um monte de coisa e não estudar. Então esse quadro fala, olha só o tamanho da mente pequenininha, mas as mãos e os pés grandes, porque é só feito de trabalho braçal. E o nome Abapuru, que é o nome desse quadro, fala com pro. Abapuru. São duas palavras do nosso folclore, né, duas palavras brasileiras dos índios, que Abá significa homem e puru comer. Então fala até um pouco de canibalismo, sabe? O que é canibalismo, pro? É pessoa que quer comer carne de gente. Que ela fala sobre exatamente isso, a mente pequena e os braços grandes. Então é uma crítica que ela faz. Ela fala, gente, nós temos que estudar também, não só fazer trabalho braçal. Então isso é uma crítica, esse trabalho dela, que é bem legal. E o último, que são os operários, que nós vamos fazer uma atividade hoje. Os operários, eles falam do período quando São Paulo começou a crescer e começou a chegar muita gente de vários lugares do mundo e do Brasil para trabalhar aqui. Então vieram pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, pessoas de Minas, pessoas da Europa, pessoas da África, pessoas da Ásia, e veio muita gente para o Brasil para trabalhar, para ajudar a fazer São Paulo crescer. Então essa obra Os Operários mostram como que nós somos diferentes no Brasil, né? Como nós temos pessoas negras, loiras, índias, asiáticas, essa mistura de cabelos, de tons de olhos, de peles, e essa beleza que faz o Brasil. Então nós vamos fazer agora uma atividade dos operários. Então eu vou pedir que você pegue revista, tesoura, cola e folha sulfite. Pensando na obra da Tarsila do Amaral chamada Operários, nós vamos fazer agora uma atividade. Então, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. É uma atividade bem legal da gente fazer. Vocês vão pegar revistas. Então, pegue algumas revistas lá da sua casa, pede para a mamãe algumas revistas. E vocês vão recortar alguns rostos. Alguns rostos mais ou menos assim. Vocês vão decidir o tamanho do rosto para que seja mais ou menos o mesmo tamanho. E nós vamos fazer uma cópia desse trabalho da Tarsila, chamada Operários, que conta mais ou menos esse perfil aqui. Então você vai pegar vários rostos, você vai cortar vários rostinhos. Tentem pegar do mesmo tamanho, para não ficar mais ou menos um rosto desse tamanhão e um rosto desse, e todos os rostos pequenininhos. Então você vai encher de vários rostos, aqui eu cortei só alguns, e nós vamos fazer uma cópia lá daquela obra da Tarsila. Então aqui no fundo vocês vão fazer um desenho dos prédios, igual que a Tarsila faz, igual da Tarsila, e depois vocês vão colando os rostinhos que vocês forem cortando na sua folha sulfite, tudo bem? Então vocês vão pegar a folha sulfite, vão cortar vários rostos desses e vão colocar na frente do desenho de vocês da cidade. Por quê, pro?
A obra da Tarsila, ela retrata o período em que os nordestinos, os europeus, o pessoal da Ásia, da Oceania, do Nordeste, do Sul, muitas pessoas vieram para São Paulo para ajudar a construir quando São Paulo estava crescendo. Então nós somos uma mistura de negros, de brancos, de asiáticos, de nordestinos, de alemães, de europeus. E essa mistura nos faz como brasileiros, que é essa mistura tão legal que nós somos tantas etnias juntas. E essa mistura que é o Brasil. E aqui essa obra retrata várias personalidades, vários rostos diferentes que juntos somos os brasileiros. Então vocês vão cortar vários rostos, todos que vocês encontrarem na revista, e vão preencher igualzinho a obra da Tarsila. E no fundo, antes de colar, vocês vão desenhar a cidade. Então desenha aqui os prédios e depois vocês vão colar os rostinhos, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês chamam o Pro aqui no aplicativo ou no YouTube, ou entrem em contato comigo. Mas, resumidamente, é esse trabalho que nós vamos fazer, que nós vamos pegar algumas obras da Tarsila e nós vamos refazê-las, tá bom? Um beijo para vocês, que vocês tenham uma ótima semana, e assim que der a gente se encontra, tá bom? Foi muito bom ver vocês, muito bom ter essa aula, e o que vocês precisarem do Pro, a gente tá aí, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!